Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Vamos mais uma mensagem da graça de nosso Senhor Jesus e neste momento glorioso em que nós estamos vivendo, que realmente é algo que podemos nos alegrar e muito. Hoje eu posso me alegrar com todos vocês, com toda certeza, porque essa graça maravilhosa, né, de nosso Senhor Jesus Cristo é algo magnífico. E isso não tem preço. E eu me alegro com todos vocês. Meus amados, eu peço que você deixe o seu like, por favor, inscreva-se no canal, tá bom? Ative o sininho para que você possa receber notificações e possa ser também, né, notificado para outras pessoas. Quando você ativa o sininho, deixa o seu like, outras pessoas podem, né, receber essa notificação sobre os meus vídeos, tá bom? Eu peço a sua força, o seu carinho, por favor, nos ajude. Esteja conosco, é de graça, não paga nada, tá? E isso para mim é muito gratificante e para o Senhor Jesus mais ainda, porque o seu evangelho estará sendo propagado para todas as pessoas, porque os nossos envios são públicos e abrange todo o mundo, certo? Essas mensagens, elas chegam a todo mundo, através da internet. E com o seu apoio, com a sua ajuda, assim podemos propagar as verdades do Evangelho. Sem você falar nada, sem você dizer nada, mas só em você dar o seu like, só em você se inscrever no canal, você já está ajudando e muito. Você está sendo um contribuinte para levar essas verdades do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E eu quero começar, eu quero mandar um forte abraço, um abraço maravilhoso. Eu mando o meu forte abraço, né, para o meu amado irmão querido, Eronildo, Maracanaú, Ceará. Forte abraço para você, meu irmão, aí na fé, guerreiro da fé em Cristo Jesus. Eu quero mandar um forte abraço para o meu amado irmão Levi Souza também. Muito obrigado pelos comentários, que Deus o abençoe sempre. Um forte abraço para a minha amada irmã Larissa. Um forte abraço também para Missilene. Um grande e grandioso e forte abraço para a minha amada irmã Erinete, para o meu amado em Cristo Jardel. Forte abraço para todos vocês em Maracanaú, Ceará. Erandi, um forte abraço para você, meu amado irmão Erandi, também em Maracanaú, Ceará. Um grandioso e forte abraço ao meu amado irmão em Cristo, Renato, de Maracanaú, Ceará. Um abraço, muito obrigado pelos comentários e pela força, meu amado. Graça e paz a todos, são iluminados e abençoados por Cristo Jesus. Um forte abraço para a minha amada irmã Cristina. Graça e paz. Um forte abraço à minha amada irmã Margarete Yamashita. Espero que eu esteja pronunciado bem, né? Espero que esteja sendo pronunciado bem o nome de cada um de vocês, tá? Margarete, minha amada irmã, grande abraço. Um grande abraço para o meu amado irmão querido Rodrigo Coelho. Muito obrigado pelos comentários. Você já é um abençoado de Cristo Jesus. Um forte abraço para a minha amada irmã Aurineide. Um forte abraço também para o meu amado irmão em Cristo, Laudelino Cristo, né? Laudelino, muito bem, um forte abraço. Obrigado pelos comentários, tá bom? Podem comentar, podem fazer perguntas. Assim que eu puder, eu estarei respondendo a todos vocês, tá bom? Um grande abraço também para o meu amado querido irmão em Cristo, Paulo Rodrigues. Obrigado, meu amado, pelos seus comentários maravilhosos. Muito obrigado, você me ajuda muito. Abençoado de Cristo Jesus. Um forte abraço para o meu amado irmão Júlio Moraes. E também um grande abraço para a minha irmã Severina Parente. Forte abraço, minha irmã. Jesus Cristo tem te abençoado e muito, minha irmã querida. Um forte abraço também para o meu amado em Cristo, Valdomiro Silva. Muito obrigado pelos seus comentários.
Você já é um abençoado do Senhor Jesus. E eu quero dizer para todos vocês que todos vocês são abençoados em Cristo Jesus. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos é o bastante. Com essa graça, nós somos abençoados. Nós somos livres. Nós somos justificados pela graça de Cristo. Na graça do Senhor Jesus, você já é abençoado. Você não depende de ordenanças, nem de mandamentos. Porque a graça é a nova aliança. É um novo sacerdócio. Já dizia o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, que mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Se mudou o sacerdócio, se o sacerdócio hoje é celestial, nessa nova aliança, o nosso sacerdote é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote real, verdadeiro e eterno. E entrou no santuário de uma vez por todas. E então mudou a lei. Não é mais a lei de Moisés que opera em Israel. Hoje, nós vivemos a lei do Espírito de vida que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo no seu sacrifício. E nessa lei do Espírito de vida não há condenação, não há juízo, não tem tribulação, coisa nenhuma. Na graça do Senhor Jesus não tem tribulação. Sabe por quê, meu amado? Porque, primeiro, o que traria juízo, condenação e tribulação para o povo era a lei de Moisés, que constava de 613 preceitos, onde, infelizmente, impossível era aos homens de cumpri-los. Porque você fazia um e tropeçava no outro. Você não roubava, mas você matava. Você não levantava um falso testemunho, mas você adulterava. E assim as pessoas iam fazendo seus erros, transgredindo a lei, que era impossibilitada de aperfeiçoar alguém. Mas vindo Cristo, fez o perfeito sacrifício, derramando o seu sangue, não sangue de bodes, nem de touros, nem de carneiros, mas o seu próprio sangue. Ele deu sua vida, o perfeito sacrifício, para que todos aqueles que crê no seu sacrifício não sejam mais condenados. Crente que se condena hoje, evangélico que vive se condenando, com medo de grande tribulação, com medo de inferno, com medo de diabo, com medo de perder salvação, se sujeitando à escravidão dos homens, obedecendo o que eles mandam. Tudo que os homens mandam fazer, o crente faz. Por quê? Porque não vive a fé no evangelho da graça de Cristo Jesus. Não, mas estamos na graça, irmão. Irmão, é a graça de Cristo, irmão. Irmão, a graça de Cristo é maravilhosa. Nós servimos Cristo, mas você dá dízimo. Você sobe ao altar, você faz campanha, você jejua, você faz tudo isso que é da lei. Então não é a graça de Cristo. Eu já disse e repito, a nova aliança no sangue de Cristo não tem ordenança, não tem mandamento. Não fique com medo, não, se eu não der o dízimo, eu estou roubando a Deus. Está escrito, irmão. Está escrito que aqueles que não dão dízimo roubam a Deus. E que os ladrões não herdam o reino de Deus. Meu amado, está escrito? Tá. Mas observe o tempo, a data, a época. Qual era a aliança do dízimo? Era a antiga aliança. Era no Velho Testamento. Não, mas no Novo também fala. Fala no Novo porque os pactos ainda se cruzavam. O templo em Jerusalém ainda estava de pé. E aí a lei ainda imperava no local, na região de Jerusalém. Por isso que sempre em algumas palavras de Paulo aqui, no Novo Testamento, ele fala sobre dízimo.
mas não fala dando ordem, dizendo que a igreja de Cristo tem que dar dízimo. Não tem dizendo isso. Você não acha. Ele apenas relembra, ele apenas dá relatos, ele apenas mostra para os seus irmãos judeus o que era o dízimo e quem foi e o que fizeram, mais nada. Não existe na Bíblia, você não acha, nem no Novo e nem no Antigo Testamento, ordenanças. Nem Jesus Cristo falou que os gentios, que sua igreja teria que dar dízimo. Você não acha? Por quê? Porque era uma lei. Começou com Abraão, depois Jacó. Uma vez só eles fizeram isso. Por amor, por obediência, porque até então não tinham conhecimento do reino de Deus e nem da graça, porque não existia. Então, isso veio até Jesus. Com Jesus Cristo de Nazaré, ele pôs fim à lei, porque ele cumpriu a lei. Entendeu? Então hoje não faz sentido o crente, o evangélico, viver dessas ordenanças, porque é a graça. Se é graça, então não tem lei. Porque se fosse a lei, não teria graça. E se tem a graça, como é que você ainda vive de ordenança? Como escravos. Meus amados, a graça do Senhor Jesus Cristo ela é algo magnífico, maravilhoso. Mas quando você se desvia do evangelho da graça, aí é que você passa a viver como escravo, obedecendo a homens. Não condiz, não faz parte do plano do Senhor Jesus Cristo as ordenanças da lei, porque se fosse assim, não precisaria ele ter vindo. Se fosse para você viver de ordenança, praticando a lei de Moisés, o judaísmo como tem hoje nas igrejas evangélicas, não precisaria Cristo ter vindo derramar o seu sangue. Não precisaria Deus ter criado um plano disso. Não, é a lei. Vai ficar a lei. Quem não cumprir a lei está perdido. Quem não cumprir a lei vai para o inferno. Quem não cumprir a lei está condenado. Era assim no passado. Era assim na lei de Moisés. Mas Deus pôs um fim a isso. O próprio Deus pôs um fim a isso. Desde os profetas, você veja lá em Isaías, no capítulo 1, fala já que Deus já vinha desfazendo a lei. Ele já não estava mais se agradando com os que se faziam na lei. Eu não quero mais. Oséias 6,6 fala também. Não quero sacrifício. Não quero holocaustos. Mas sim misericórdia, que pratica a justiça. Jesus de Nazaré falou, vocês dão dízimo disso, daquilo. Fazem tudo isso, mas esquecem da justiça, do amor pelos próximos. Deus, ele vinha desprezando a lei, os sacrifícios, as ordenanças. Por quê? Porque ele já vinha trazendo a sua graça. E hoje, na graça do Senhor Jesus, você recebe essa graça maravilhosa e fica desprezando, obedecendo a um. Não, mas é o meu pastor, é o meu bispo, é o meu isso, é aquilo. Seu pastor, seu bispo, seu missionário não são nada. Para você que ainda vive se condenando como escravo deles, você acha eles um grande homem de Deus, um ungido, um consagrado, na rádio, na televisão, aquele homem, aí você fica ali, bota copo d'água, bota não sei o que, bota fotografia de marido, bota peça de roupa do filho, tá aqui meu pastor, com a mão do meu pastor, quer dizer, é como se eles fossem o próprio Deus para você. Pois eu digo para você, para mim não são nada. Não passam de homens naturais que não têm nada. São bestas ruins, ventres preguiçosos, que não trabalham, que vivem às custas do dízimo e das ofertas do povo. E o povo vive a defendê-los. Vive a reverenciá-los, meus amados. Na graça do Senhor Jesus, só Ele é o Senhor. O nosso pastor é Jesus Cristo, é o nosso guia, é o nosso mestre. Nós devemos honra e glória e louvor a Ele e a mais ninguém. E aqui na sua graça, Ele não manda você fazer nada. O fardo dele é leve. O fardo dele é suave. Ele não impõe fardos pesados em ninguém. Quem impõe são as religiões. É as religiões que impõem fardos pesados nas pessoas. Enquanto que os pastores nem com o dedo tocam. Mas obrigam você a fazer tudo. E você faz. Porque você não tem o conhecimento da graça. Meus amados em Cristo, acompanhem comigo aqui
essa mensagem maravilhosa. Vamos meditar aqui. É rapidinho, mas eu peço que você assista o vídeo. Entenda comigo, em nome de Jesus. Diz assim, ó. Epístola de Paulo a Tito. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10, diz o Evangelho da Graça assim, ó. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar-lhes a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, e por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crenteces são sempre mentirosos, são bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você entendeu aqui, meu amado? Essa é a revelação da graça. Esses homens são o quê? Enganadores. Enganadores. Por que Paulo fala os principais da circuncisão? Eram os judeus, eram os fariseus que guardavam a lei de Moisés, que reverenciavam Moisés, porque a verdade é, meu amado, que hoje, não só hoje, mas há muito tempo, desde a reforma protestante de Martim Lutero, que o povo vem adorando Moisés, dentro das igrejas evangélicas. Adoram Moisés, falam de Jesus, que nem fala aqui, ó. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Entendeu? E sendo abomináveis e desobedientes. O evangelho da graça de Cristo não entra neles. Eles não aceitam essas verdades. E passam para o povo suas mentiras. São fábulas judaicas. O que é fábula judaica? É quando você vê dentro de uma chamada igreja evangélica os utensílios, os objetos, as leis dos judeus, que são candelabro, é um objeto judeu. O candelabro, o castiçal de velas, a arca da aliança, as tábuas do mandamento, o cajado de Moisés, o altar, aquele véu que colocam sobre o altar, dizendo que é o santuário para que você faça oração sempre que você puder lá. Tem isso. O sábado que guardam. Tudo são fábulas judaicas, que é contra o evangelho da graça, ou não é? É porque era da antiga aliança. Se estamos numa nova aliança, que sentido tem vivermos praticando a antiga? Se era antiga, ficou velha. E tudo que fica velho se torna antiquado e logo se acaba. Já dizia o apóstolo da graça. Acabou a lei, acabou o pecado, acabou o templo, acabou as oblações, acabou os mandamentos. Hoje, o que vive eternamente é a graça. E na graça de Cristo não tem mandamento, não tem oblações, não tem fábula judaica. O jejum, fábula judaica. Batismo nas águas, fábula judaica. Dízimos, fábula judaica. Você está me entendendo? Santa Ceia, que era a Páscoa dos judeus, também é do judaísmo.
orações constantes de madrugada, orações em montes, consagração de óleos, consagração de dizimista, consagra isso, consagra aquilo, unge, campanhas. Tudo isso são fábulas judaicas que vão contra o evangelho da graça, negando Cristo. E a maioria dos evangélicos vivem fazendo. E assim, os cães gulosos, líderes religiosos, vão enriquecendo às custas dos pobres, mulheres que são viúvas, senhoras idosas, aposentadas, beneficiários do governo, recebendo seus benefícios e dando 10% para esses cães. Todo mês, campanhas, colocando seu tudo no altar para esses cães ficarem ricos e milionários. E o evangelho da graça é para eles uma desgraça. Esse evangelho da graça para eles não serve. Por quê? Porque não barganha com Deus. Não dá suporte para que eles ganhem dinheiro. Por isso que eles desprezam. Eles pregam a lei. Eles amam Moisés. A maioria dos evangélicos amam Moisés, adoram Moisés. Como dizia Jesus de Nazaré, na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus. Estão ostentando a lei, ostentando a ganância. Ventres preguiçosos, o seu dinheiro é o seu Deus. Eles não adoram Jesus, eles adoram Mamon. Mamon dentro dos seus templos, o Deus da riqueza. Eles adoram Apolo, o Deus do sol. Eles adoram a ganância. Dizem para você que não deve amar riqueza, que não deve amar dinheiro, que dinheiro é papel, que não deve amar coisa material, mas eles amam. Eles são milionários. Eles não andam como você. Eles não vivem como você. Eles se ostentam a cada dia. Com seus carros luxuosos, blindados, com segurança, iates, mansões, fazendas, helicópteros, aviões, apartamentos milionários, bancos, hospitais, empresas de rádio e televisão. Tudo isso são riquezas e condenam você. E dizem que você não pode amar o dinheiro, não pode amar as coisas do mundo, porque tudo vai se acabar. Porque a tribulação vai vir, porque vai vir o grande juízo e tudo vai ficar por aí. Então você não deve fazer isso, não deve amar isso, não deve amar aquilo, e fica condenando você. E diz, coloque tudo no altar. Se tudo isso vai se acabar, se vai vir juízo, que nem eles falam, se tem essa grande tribulação, então por que eles estão amontoando dinheiro? Por que eles não pegam tudo que eles têm e dão aos pobres, que nem Jesus falou para o jovem rico? Essa mensagem de Jesus para os judeus sobre o jovem rico diz para eles. Será que eles teriam coragem de pegar tudo que tem e dar aos pobres? Não. Por quê? Porque são que nem um jovem rico. Viram as costas para Jesus. Falam de Jesus, que nem diz aqui, ó. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes. E reprovados para a boa obra de Deus. São reprováveis. Não vivem a fé no Evangelho da Graça. São amadores dos seus próprios conceitos, que criaram ao longo dos anos com seus estudos contenciosos. Vivem de filosofias, vivem de teologia, de psicologia. Dominam a mente fraca e inutilizada do ser humano, se aproveitando da tua situação. Tu sofre, tu padece porque falta isso, porque falta aquilo. Vai para o altar, dá o teu tudo, faz o sacrifício, usa a tua fé e passam para você versículos soltos, usando a fé de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de José. José era escravo no Egito, se tornou governador porque ele foi obediente, porque ele foi fiel, porque ele foi isso, ele foi aquilo. Ele fez o sacrifício, tudo isso é usado para arrancar o que você tem. Porque você não obedece o que está escrito, porque você não procura viver a fé no Evangelho da Graça. Mas esse Evangelho está chegando, esse Evangelho está se renovando, esse Evangelho da Graça, ele está se reerguendo pelo tempo que ele passou escondido, pelo tempo que ele passou recuado, camuflado pelas fábulas judaicas dos cães gulosos. Agora, nos nossos tempos presentes,
o evangelho da graça de Cristo está renascendo como os raios do sol pela manhã, trazendo à tona a desgraça e a mentira dos cães gulosos, libertando, tirando da escravidão os eleitos da graça. E você que se liberta, e você que hoje tem a mente iluminada por esse evangelho, você é um eleito de Cristo. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Eu digo para você, você não precisa estar dentro de uma igreja 24 horas para ser amado, para ser abençoado por Deus, porque Ele já te abençoou. Você já é um abençoado de Cristo Jesus. Você já é. Você não precisa dar dízimo para receber bênção. Você não precisa fazer campanha para libertar marido nem filho. Basta você crer, obedecer o evangelho da graça. Porque a graça de Cristo é quem nos abençoa. Quem vive na lei está vivendo em vão. As senhoras viúvas, aposentadas, que tiram seus 10%, às vezes tira até 30%, para colocar no altar dos cães gulosos. Pare de ser enganada. Pare, viva a sua fé no Senhor Jesus. Jesus não precisa de nada. Ele já é dono de tudo. Tudo é meu debaixo dos céus. Já disse Jesus. O próprio Deus fala. Tudo é meu, fui eu que fiz tudo. Eu não preciso de nada. Ninguém me deu a mim para que eu possa retribuir. Está lá em Jó 41:11. Ele fala, quem foi que me deu primeiro para que eu possa retribuir? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Eu faço o que eu quiser. Porque eu sou o Criador. Jó 41:11, leia. É tudo de Deus. Como você pode se submeter à barganha de cães gulosos? Que fazem templos milionários para enganar você. Entenda uma coisa. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não está nos templos dos religiosos. Nesse templo do Brás, em São Paulo, Deus não habita lá. Deus não habita lá. Em Atos 17:24, o apóstolo Paulo já falou. Porque o Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em você. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Ele é espírito. Espírito não se contenta e nem precisa de materiais. O que precisava de materiais era a lei de Moisés, que era uma lei fraca e imperfeita, e foi destruída pelo sacrifício de Cristo. O maior símbolo da lei caiu no ano 70, o templo em Jerusalém. E com a queda do templo, nunca mais a lei tem vigor. Nem aqui e nem em Israel. Porque todas as igrejas que vêm tendo esses propósitos e campanhas usando a lei de Moisés são anticristos, mentirosos, enganadores. Mas o tempo deles está acabando. Porque a graça do Senhor Jesus, ela está se manifestando com todo vigor para resgatar os eleitos da graça. Então eu digo, você não precisa estar dentro de uma chamada igreja evangélica para ser abençoado, para ser amado por Deus. Deus não ama você pelo que você faz. Não é pelas suas obras, porque se fosse assim, ele seria corrupto. Ele seria injusto. Mas Deus é justo, Deus é glorioso, é magnífico. Ele nos ama é pelo que Ele é pela grandeza dEle, é pela soberania dEle. Não tem nada a ver, você não tem nada que faça, que chame a atenção de Deus, porque tudo é dEle. Ele não ama você pelo que você faz. Porque é assim que é o mundo. É assim que cobram os homens, as mulheres, para amar alguém, pedindo alguma coisa em troca. Ah, se você me ama é porque eu faço isso, é porque eu sou legal, é porque eu sou bom, é porque eu te dei isso, é porque eu te presenteei. Por isso que tu me ama. E muitos acham que Deus é assim. Que Deus só vai amar ela se ela der dízimo. Que Deus só vai amar ela se ela for para o altar. Se ela fizer campanha, se batizar em água, tomar santa ceia. Deus só vai amar ela se ela fizer o que está escrito. Não, está errado.
Quando Jesus falou, os que me amam, ouvem as minhas palavras e as praticam, ele não está falando que você tem que fazer obras da lei de Moisés. Praticar a palavra do Senhor Jesus é obedecer o seu evangelho. É você viver a fé nele. Uma vida pura, santa. Nem precisa estar dentro de igreja. É só você obedecer. É só você não viver na prática dos seus erros, da sua carne, como vivem muitos aí. Isso é praticar, que nele falou. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam são semelhantes a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. O vento veio, a tempestade, deu com ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu, porque está sobre a rocha. A rocha é Jesus. O nosso Jesus Cristo é a nossa rocha. Nós temos que estar fundamentados nele e não em bispo e em pastor. Porque os que estão fundamentados em bispo e pastor são como palha, madeira. Quando vem o fogo da graça, queima eles. Eles não suportam e são derrotados. Você tem que estar fundamentado em Cristo, que é a nossa rocha. Você é como ouro, como prata, como pedras preciosas. Quanto mais o fogo queima, mais você brilha, mais você se acende, mais você cresce, mais você se alegra. Meu amado, é nessa graça do Senhor Jesus Cristo que você é feliz. Você fica em paz, a sua mente fica em paz. Você não deve nada a ninguém. Você não tem que pagar nada porque tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço pela salvação, tem que pagar o preço por isso. Não tem isso na graça. Quem pagou o preço foi Cristo. Ele nos comprou por um alto preço com o seu sangue na cruz. Se ele foi quem nos comprou, como é que nós é que temos que pagar os utensílios, a manutenção? Mentira! Não temos que pagar nada. Quem compra é que paga. Você compra o seu carro, aí você comprou o carro. Quer dizer que quando você for colocar a gasolina, é o carro que tem que pagar a gasolina? Não. Quem vai pagar a gasolina é você. Não é o carro. Você comprou um televisor, quer dizer que a televisão tem que pagar a energia que ela está gastando? Não. Quem paga a energia é você. Então assim é Cristo. O nosso Senhor, ele é perfeito, ele é justo. Ele nos comprou, ele nos pagou e ele quem paga tudo. Porque nós somos feitura sua, eleitos para a sua boa obra. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andando segundo carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Porque pela lei do Espírito de vida, nós fomos libertos, resgatados da lei da morte e do pecado. Meu amado, você é livre. Você é um abençoado de Cristo Jesus. Você não precisa viver sob mandamentos de homens, obedecendo o que eles mandam, porque aqui está escrito que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para vivermos nele em amor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Porque o que tem hoje são homens desordenados, faladores vãos e enganadores, pregando o que não convém. Não pregam o evangelho da graça. Eles pregam a lei de Moisés. Eles amam Agadu, o Deus da arquitetura do universo. Eles amam Mamon, o Deus da riqueza, que Jesus Cristo já disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Você vai se aborrecer de um. E é isso que eles fazem. Eles aborrecem Jesus, o nosso Salvador, e amam Mamon. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque eles são ricos e milionários. Enquanto eles dizem que você não tem que amar dinheiro, não tem que se apegar a coisas materiais, porque vai ficar por aí. Porque a grande tribulação vem o juízo e tudo vai ficar. Se tudo vai ficar, se vem juízo e se vem condenação, então, meu querido cão guloso, por que você não pega as suas riquezas, seu avião, seu templo de Salomão, sua televisão, o que você tem de grandeza, e vende e dá para os pobres? Não vai ficar por aí. Não vai vir Jesus, não vai vir a grande tribulação. Por que vocês ricos, milionários, líderes religiosos, que têm fazendas, que vivem aí mostrando suas riquezas, por que vocês não dão tudo para os pobres? Porque o mundo está aí cheio de pessoas pobres, necessitadas. Não vai ficar por aí. Não é para ficar apegado a coisas materiais. E vocês
são ricos e milionários. É aí aonde está a ignorância e a hipocrisia. Eles não querem que você ame as coisas do mundo, mas eles amam. Eles não querem que você tenha coisas luxuosas, mas eles têm. Eles querem que você coloque tudo no altar, mas eles não colocam uma moeda. Não é verdade? E então, meus amados, saia dessa enganação. Vem para a graça você também. Abrace essa fé. Vamos juntos ser felizes e levar esse evangelho maravilhoso a milhares de pessoas que estão sofrendo. Ok? Essa é a graça do Senhor Jesus. Sem mácula, sem ruga, sem enganação, sem ordenança, sem cobrança, sem ameaça. Pare de ser ameaçado. Saia do medo. Viva em paz, você e sua família. Não tenha medo. Você está guardado por Cristo. A graça do Senhor Jesus te guarda, te protege, te abençoa, te livra do mal. Você só tem que crer. Você só tem que dizer, meu Senhor, eu creio. Eu creio na tua graça. E aqui, onde eu estou, eu e a minha família, te obedecemos e te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos abençoou primeiro, antes de nós nascermos. Não necessitamos de fazer, porque se nós fizermos, negamos o Senhor. Se nós praticarmos obras pensando em agradar ao Senhor, estamos fazendo o contrário, estamos negando o Senhor. Estamos chamando Cristo de mentiroso. Cristo não fez o suficiente. É assim que faz aí a maioria dos evangélicos, chamando Jesus de mentiroso, dizendo que Jesus só fez 50% e nós temos que fazer os outros 50%. Deus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Mentira. Mentira, não há sociedade. Não há companheirismo, não existe isso. Ele fez tudo. Nós nem existíamos quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Porque se fosse assim, se nós tivéssemos que fazer a nossa parte para poder receber de Deus, ele teria esperado nós nascermos. Não. Não tem fulanos aí, muitos vão nascer ainda, eu tenho que esperar eles. Aí quando eles concordarem comigo que vão me obedecer, eu morro por eles. Foi assim? Não. Ele não entrou em acordo com nada. Ele simplesmente se entregou. Ele se entregou por nós. Por nós, para que sejamos santos, irrepreensíveis nele, em amor. E eu termino essa mensagem maravilhosa. Leia comigo, para que você seja mais do que abençoado. Efésios capítulo 5, versículo 25. Leia comigo. O que é que nós somos para o nosso Senhor Jesus? Veja só. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo. Ele amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra, para apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você está vendo? Essa é a graça do nosso Senhor Jesus. Aqui diz que ele se entregou por nós, que somos a sua igreja. E ele nos fez o quê? Uma igreja santa, irrepreensível. Uma igreja gloriosa, sem mácula. E você vê os crentes aí sofrendo, se condenando, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, com medo de perder salvação, com medo de grande tribulação. Enquanto aqui diz que ele nos fez santo, ele nos purificou pela lavagem da água da sua palavra. Não é batismo em água, é da palavra. Para nos apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E você fica aí sendo condenado por esses pastores mentirosos, arrancando o que você tem. Pare de ser enganado. Está aqui, meu amado. Está bem claro para você? Olha aqui, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Se nós somos santos, irrepreensíveis, gloriosos, por que tem milhares de evangélicos dizendo que são pecador? Por que milhares de evangélicos dizem que são o pó da terra,
que são miseráveis, que não merecem nada, que pede perdão, que pede misericórdia, que pede isso. Senhor, eu sou isso, Senhor, não sei o quê. Se condenando. Se condenando. Não, eu tenho que dar o dízimo porque eu não quero roubar a Deus. Você não rouba ninguém, ninguém rouba. Quem é que pode roubar a Deus? Ah, mas está lá em Malaquias. Era na lei. Só era para os levitas de Jerusalém. Você não é levita? Você não é da tribo de Levi? Você não é de Jerusalém? O que tem a ver isso com você? Nada. Meu amado, saia dessa enganação. Vive essa graça maravilhosa que está aqui, ó, que te abençoa, que te livra do mal, que te diz assim, não temas, eu sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ele já falava em Isaías, que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que mama, ele nunca se esqueceria do seu povo. E ele não esquece de você. O Senhor Jesus Cristo nos ama eternamente. Ele é pai. E um pai ama seu filho. Tanto faz ele ser errado ou não. Não é por causa dos teus erros que você vai deixar de ser filho. Você será sempre filho. Não existe essa. Se eu fizer isso, Deus me ama. Se eu não fizer, Deus me odeia. Não existe isso. Não há coerência com a graça. Deus só me ama se eu for dizimista. Deus só me ama se eu for para o altar. Deus só me ama se eu fizer fogueira santa. Deus só me ama se eu me batizar em água. Deus só me ama se eu estiver na igreja. Onde é que está escrito isso? Na graça do Senhor Jesus? Não. Agora, na lei de Moisés, era que você só era perdoado, era que você só era abençoado, era que você só era ouvido se você fizesse o sacrifício, se você pagasse o preço, se você obedecesse a lei. Mas na graça do Senhor Jesus, não existe lei. Não tem que pagar preço. Não tem que fazer por merecer. Porque senão não é graça. Não há mais lei, não há mais pecado. Porque o que dava força ao pecado era a lei. Porque a lei dizia não mata, e você matava, você era condenado. Por causa que a lei dizia não matarás. Não tem mais lei. Quem é que vai transgredir a lei? O que condenava o povo era a transgressão da lei. A lei acabou, não tem transgressão. E se não tem transgressão, não tem pecado. E se não tem pecado, nós somos santos. E se somos santos, somos purificados. E se somos purificados, somos justificados. E uma vez justificados, gloriosos para reinar eternamente com Cristo como filhos da sua graça maravilhosa. Receba essa graça. Seja feliz. Seja abençoado. Fale para a sua família, fale para os seus amigos. Olha, eu estou na graça. Eu obedeço o meu Senhor Jesus e eu sou feliz, independente de igreja, independente de pastor, independente de tudo isso. Você é abençoado. Obedeça. Viva essa fé. Viva essa fé, obedeça. Agora, na graça de Cristo, é a liberdade. Porém, essa liberdade não te dá direito de viver no erro. Se você praticar o pecado da carne, se você fazer coisas erradas, você vai pagar por esse erro. Você vai colher as consequências desses erros. É claro, não é porque estamos na graça que podemos fazer o que quiser. Não, podemos fazer o que quiser. Porém, por amor a Cristo, por obediência e sabendo que eu vou sofrer, eu não faço o que eu quiser. Eu obedeço a Cristo. Eu me torno escravo do Senhor Jesus por amor à sua graça, por amor ao seu evangelho. Assim tem que ser você. Porque se eu viver desordenadamente, como um transgressor, eu vou sofrer as consequências. Se eu viver na prática do pecado, da carne, das obras da carne, da lei, da carne, eu vou sofrer. Como tem muitos sofrendo. Você vai, faz as suas vontades e colhe o fruto do seu erro. Se você não quer sofrer, não faça. Se você não quer ser preso, não mate. Se não quer viver desgraçadamente, pare de beber, pare de usar droga, pare de viver na prostituição, no adultério. Viva a graça. Seja uma pessoa decente, honesto, verdadeiro. Traga o melhor para você. Os males que estão na tua vida, é você quem traz. Não pense você que se você usar droga, se você usar droga em veia, usar droga em qualquer lugar do seu corpo, bebida, vai ofender a Deus, que não vai. Entenda isso. O teu pecado na carne hoje, os erros que você pratica, como bebedeira, vícios,
adultério, prostituição, brigas, contendas, não vai ofender a Deus. Não ofende ninguém, só ofende você. Traz mal para você mesmo. Você vai ser disciplinado, castigado pelos teus erros. Não vai te levar para o inferno, não vai te tirar da presença de Deus e nem vai deixar você fora como filho. Não vai, de maneira nenhuma. Mas vai te trazer desgraça. Então, entre viver desgraçado, eu prefiro viver abençoado na graça de Cristo. Tá bom, meus amados? Eu me despeço de vocês. Eu me despeço de todos vocês nessa graça maravilhosa do Senhor Jesus. E mais uma vez, eu relato a vocês. A salvação é pela graça. Não é pelas obras. Não é pelo que você faz. Quem tinha que fazer eram os judeus. Ah, mas Jesus falou que os judeus se esforçam. Que tem que se esforçar para herdar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, está escrito, mas era na lei. Foi Jesus de Nazaré falando para os judeus que eles tinham que se esforçar para negar a lei de Moisés na época que imperava a lei. Por isso que era tomado por esforço, era um esforço enorme que eles tinham que fazer para viver a graça de Cristo e nem todos conseguiam. Por isso que ele dizia, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos naquela época, por causa da lei. Não tem mais lei hoje. Não tem mais esforço, não tem que fazer nada. Só tem que crer e obedecer. E eu me despeço chamando sua atenção aqui comigo. Ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto, meu amado. Você que vive aí dentro de sua chamada igreja evangélica, dizendo que tem que ser dizimista para ser salvo, tem que se batizar nas águas para ser salvo, tem que tomar Santa Ceia para ser salvo, tem que ir para o monte, tem que jejuar, tem que fazer a campanha, tem que ir para o altar, tem que ser consagrado. Aqui diz que não. Aqui no Evangelho da Graça diz que é pela graça, não é pelas obras. Não precisa fazer nada, está aqui. É pela graça sois salvo por meio da fé, não é das obras. Entenda isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo. Por quê? Porque eu sou dizimista. Ah, irmão, eu estou salvo. Por quê? Porque eu sou obreiro. Eu estou salvo porque eu me consagrei, porque eu fui batizado nas águas. Eu sou salvo porque eu estou na igreja domingo, quarta-feira. Você está enganado. A salvação é pela graça. Diz o Senhor Jesus Cristo. E eu creio. Você crê? Graça e paz a todos. E eu quero dizer, você já é um abençoado de Cristo Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Graça e paz a todos. Até a próxima. Assim é e assim será.